TV Assembleia, canal 99. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, população que aqui nos assiste. Senhor presidente, por uma decisão da Prefeitura Municipal de Manaus, através do seu órgão, o SMTU, responsável pelo transporte, foi devolvido ao governo do Estado do Amazonas algo que, na verdade, nunca deveria ter saído da responsabilidade do governo do Estado do Amazonas. Rodoviária é local de parada, de saída, de partida e chegada de ônibus de linhas intermunicipais. Portanto, obviamente, a responsabilidade pela manutenção e administração das rodoviárias deve ser do governo do Estado. Aqui, por uma questão conjuntural em que o órgão municipal de trânsito funcionava no mesmo prédio da rodoviária intermunicipal, tomou-se a decisão do órgão municipal de trânsito administrar a rodoviária. Isso foi desfeito, publicado no Diário Oficial nos últimos dias, e a administração da rodoviária voltou ao governo do Estado do Amazonas, já que o SMTU funcionará em outro prédio, num prédio alugado pela Prefeitura Municipal de Manaus. Esse retorno da rodoviária à administração do governo do Estado deve nos trazer algumas reflexões. A primeira delas, deputado Chico Preto, é de que a rodoviária não pode mais funcionar onde funciona. Ali há um problema sério. Para os ônibus saírem, eu fui gestor do SMTU e acompanhei aquele drama ali. Todo ônibus, para sair da rodoviária, precisa de alguém para parar o trânsito ali naquele iniciozinho da Torquato, final da Maripiranga. Portanto, aquele é um local hoje absolutamente inadequado para a chegada e partida dos ônibus intermunicipais. Portanto, eu penso que, ao contrário de trabalhar com a perspectiva de reforma, a despeito de que alguns reparos imediatos devem ser feitos para melhorar o atendimento das pessoas que precisam dos serviços na rodoviária, é necessário nós iniciarmos um diálogo para a construção de uma nova rodoviária. E essa nova rodoviária, ela tem que sair da área urbana da cidade de Manaus. Nós precisamos construir uma nova rodoviária próximo à barreira da M010 e da BR-174. Até porque 80% das linhas intermunicipais seguem naquele caminho, ou para a M010 ou para a BR-174. São residuais as linhas de ônibus que vêm pela M70 ou que vêm pela BR-319. Sendo que as que vêm pela M70 podem ter o ponto de parada, o ponto de partida e de chegada ali próximo da ponte, sem precisar entrar na área urbana da cidade de Manaus. Nós já temos um problema gravíssimo de trânsito na cidade de Manaus e precisamos, o máximo possível, retirar a circulação de veículos da área urbana e da parte central da cidade de Manaus. A Avenida Torquato Tapajós e o final dessa via aqui, a Maripiranga Monteiro, já é um gargalo sério no trânsito de Manaus, por um motivo simples. Você vem com 2, 3 faixas na Constantino, 3 faixas na Djalma, 3 faixas na Recife, 4 faixas na Paraíba e depois viram 2 faixas só aqui na frente da Unip. E quando para um veículo de um lado, o ônibus na frente do Carrefour e um veículo para fazer uma conversão à esquerda, ali ao lado do tropeiro, você tem apenas uma via liberada, sendo que para essa via são jogados carros de 10 faixas. Ou seja, nós temos um funil aqui nessa via e precisamos aproveitar esse momento em que a prefeitura repassa, retorna, devolve a rodoviária para o governo do estado para discutir e criar condições para a construção de uma nova rodoviária em outro espaço, de preferência o mais próximo possível da barreira lá da M010 e da BR-174. Portanto,
eu quero desde já anunciar e pedir o apoio do conjunto de deputados. Nós, em breve, iniciaremos o processo de discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária, e precisamos, nesse processo de discussão, votação da lei, aprovar uma emenda à Lei Orçamentária para garantir recursos ao governo do Estado para a construção de uma nova rodoviária. A rodoviária, hoje, ela é um ambiente absolutamente insalubre, absolutamente descuidado, sem a mínima condição para o passageiro. Do ponto de vista operacional, um ambiente desastroso, já que o ônibus não consegue nem entrar nem sair ali naquela área da rodoviária por conta do trânsito. Portanto, nós precisamos oferecer aos munícipes do entorno de Manaus e aos turistas que, vez por outra, usam o transporte rodoviário para deslocarem-se aos municípios das proximidades, e também para as empresas que operam, um local que tenha melhores condições, um ambiente mais agradável para quem precisa desse transporte municipal e intermunicipal, e ao mesmo tempo, do ponto de vista operacional, um local mais adequado para a circulação de ônibus. Definitivamente, essa decisão da Prefeitura de Manaus de devolver ao governo do Estado a administração da rodoviária deve servir de alerta e de ponto de partida para que nós possamos, a partir da Assembleia, a partir da garantia de recursos do orçamento do governo do Estado do Amazonas, criar condições para a construção de uma nova rodoviária num ambiente mais saudável, num ambiente mais limpo e num ambiente, do ponto de vista operacional, mais razoável. Não podemos pensar em reformar aquela rodoviária. Temos que pensar em construir uma nova rodoviária. E o caminho indicado pelo presidente da Assembleia Legislativa em entrevista hoje ao jornal A Crítica pode ser um bom caminho de uma parceria público-privada, mas não uma parceria público-privada nos moldes em que ele indica, em que o Estado pagará a empresa. Não, a empresa construirá e ganhará o direito de exploração, cobrando as taxas rodoviárias e assim remunerando por um tempo de exploração de 20 ou 30 anos o capital investido para a construção da nova rodoviária. A PPP pode ser um bom caminho para a construção de uma nova rodoviária, mas eu penso que nesse primeiro momento, diante da inexistência de qualquer projeto relacionado à PPP, nós devemos, no orçamento de 2013, que será aprovado agora em 2012, garantir recursos para a construção de uma nova rodoviária. E desde já anuncio que, se na peça original não vierem previstos recursos específicos para isso, apresentarei emenda com esse objetivo. Muito obrigado, senhor presidente.